E aí, galera, vamos prosseguir aqui nas aulas de análise combinatória. O tema da aula de hoje é permutação com repetição. Na aula anterior, e aí quem não pôde assistir a aula anterior, vou botar o link aqui para vocês, também na descrição do vídeo. E a gente discutiu o que era uma permutação simples. Você tem um conjunto ordenado com N elementos distintos e você obtém permutações desses elementos ao mudar a posição deles, né? Você obtém novos agrupamentos ordenados com esses mesmos N elementos distintos. Então, nessa aula de hoje, eu terei um agrupamento ordenado com elementos, mas há elementos repetidos entre eles. Tá? E aí, o que vai acontecer quando a gente muda a ordem entre eles? Esse é o tema da aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar com esse exemplo bem simples. A gente já havia discutido em aulas anteriores que os anagramas são problemas clássicos discutidos nas aulas de análise combinatória que trabalham justamente com essa ideia de pegar elementos ordenados e mudar a ordem entre eles. Então a gente começa agora com os anagramas da palavra casa. Quantos são esses anagramas? Bom, é uma palavra pequenininha, só tem 4 letras. Acho que é possível escrever todos os anagramas dessa palavra. Uma dica para você conseguir escrever todos os anagramas de uma palavra é adotar um procedimento ordenado para isso, né? Então a gente vai começar escrevendo todos os anagramas que começam com a letra A, depois todos os anagramas que começam com a letra C, depois todos os anagramas que começam com a letra S, e aí a gente conta. Vamos escrever eles aí, ó. Então vamos lá. Anagramas iniciados com a letra A. Então eu coloco a letra A na primeira posição, sobram as letras A, C, S para ocupar as outras posições. Eu escrevi todos eles aí no primeiro toque, né? A, C, S, A, S, C, A, C, S, A, C, A, S, A, S, A, C, A, S, C, A. Agora, todos os anagramas iniciados com a letra C, coloco o C lá na primeira posição, e aí você já percebe que tem uma coisa um pouquinho diferente, porque eu tenho dois As que se repetem e a letra S para ocupar as outras posições. Né? Desse modo, você vê que os anagramas iniciados com a letra C são apenas 3, ao passo que os anagramas iniciados pela letra A eram 6. Né? Então, isso é uma coisa importante da gente observar nesse estudo das permutações com repetição, e a mesma coisa acontece quando os anagramas são iniciados pela letra S. Você percebe que eu coloco lá a letra S na primeira posição, sobram as letras A e C para eu dispor nas outras posições, e aí só me restam 3 possibilidades para isso. Então vamos tentar perceber o que tem de especial aí. Bem, então contando aí os anagramas, a gente viu que a gente escreveu 12 anagramas. Quem tentasse resolver esse problema achando que era simplesmente permutar 4 elementos e usar a fórmula que a gente aprendeu na aula anterior, diria que a resposta para esse problema é o 4 fatorial, que é o 24. Mas nós não encontramos 24 anagramas para a palavra casa, encontramos apenas 12. Então, para escrever os anagramas da palavra casa, nós permutamos as 4 letras, mas nós percebemos que, uma vez fixadas as posições das letras repetidas, no caso eu tenho o A que aparece 2 vezes, permutá-las dentro dessas posições não é um novo anagrama. Então, por exemplo, se você tem um anagrama da palavra casa, que o A ocupa a primeira posição e o A ocupa a última posição, trocar de posição esses dois As não me dá um novo anagrama. É o mesmo que a gente já escreveu. Tá? Então, a gente teria que permutar 4 letras, permutação de 4 elementos seria 4 fatorial, mas dividir pelas permutações desses dois elementos que se repetem. Tá? De modo que a resposta seria essa aí, o 4 fatorial dividido pelo 2 fatorial, que dá 12. Vamos para mais exemplos. Quantos são os anagramas da palavra banana? Você vê que você tem 6 letras, só que entre elas o A aparece 3 vezes, o N aparece 2 vezes. Então, em qualquer anagrama da palavra banana, uma vez fixada a posição dos 3 As, permutar esses As dentro dessas posições
não dá um novo anagrama para a gente, justamente porque são elementos repetidos. A mesma coisa acontece para as duas letras N. Uma vez fixada as posições delas, mudá-las dentro dessas posições não dá um novo anagrama para a gente. Então, se a gente olhasse simplesmente para a permutação de 6 coisas, a gente diria que a resposta é 6 fatorial. Mas como eu tenho 3 A's repetidos, eu tenho que dividir o 6 fatorial pela permutação desses 3 A's, ou seja, dividir por 3 fatorial, e como eu tenho 2 N's repetidos, eu também tenho que dividir pela permutação desses 2 N's repetidos, divido também por 2 fatorial, e aí a expressão que a gente calcula está aí no finalzinho, ó, 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Fiz as contas aí para vocês, resposta 60 anagramas da palavra banana. Bom, então o que a gente discutiu permite que a gente deduza uma fórmula que calcula o número de maneiras de ordenar N elementos, dentre os quais há A elementos repetidos, outros B elementos repetidos, outros C elementos repetidos e assim por diante. O número de permutação N fatorial. Se existem A elementos repetidos, divido por A fatorial. Se há B elementos repetidos, divido por B fatorial. Se há C elementos repetidos, divido por C fatorial e assim por diante. Vamos dar uma olhada em alguns probleminhas que, em uma primeira análise, a gente não enxerga que é um problema que envolve permutação com repetição, mas há um tipo de modelagem que faz com que a permutação com repetição seja uma ideia que a gente pode usar para resolvê-lo. Quantas são as soluções inteiras não negativas da equação x mais y mais e mais w igual a 5? Então o que a gente está procurando? Valores inteiros não negativos para colocar no lugar do x, no lugar do y, no lugar do z e no lugar do w, que essa soma dê 5. Tá? A gente pode tentar escrever todas as soluções possíveis. Isso pode dar um trabalho, a gente corre o risco de esquecer alguma coisa, mas eu vou mostrar para vocês que é possível estabelecer uma correspondência entre as soluções dessa equação, as soluções inteiras não negativas dessa equação, evidentemente porque se x, y, z e w pudessem ser quaisquer números reais, eu teria uma infinidade de valores possíveis para x, para y, para z e para w, cuja soma dá 5. Mas quando a gente restringe para soluções inteiras não negativas, a gente pode tentar escrever todas elas. Daria bastante trabalho com o risco de esquecer de alguma. Mas eu vou estabelecer uma correspondência com permutações de símbolos. Vamos dar uma olhada nisso. Então, montei aqui uma tabelinha para vocês, de modo que se eu quero que a soma de 4 coisas desconhecidas, que são inteiras não negativas, tem que dar 5, então eu imaginei que eu tenho 5 palitinhos e eu vou distribuí-los nas posições. Então uma solução possível seria x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, w igual a 2. Então eu coloquei ali na minha tabela um palitinho para o x, um palitinho para o y, um palitinho para o z, 2 palitinhos para o w. Tá? Uma outra solução seria, sei lá, x igual a 2, z igual a 2, w igual a 1. Você vê que o y igual a 0, Então eu coloquei 2 palitinhos no x, nenhum palitinho no y, 2 palitinhos no z e um palitinho no w. Então uma outra solução seria x igual a 0, y igual a 3, z igual a 1, w igual a 1. Distribuir os palitinhos na tabela para você ver aí. E uma outra solução seria, sei lá, x igual a 3, y igual a 0, z igual a 2, w igual a 0. Distribuir os palitinhos na tabelinha para que vocês possam ver isso. Eu poderia tentar escrever todas as soluções possíveis seguindo essa ideia. Mas perceba lá a última coluna. Eu estou estabelecendo uma correspondência entre uma solução para essa equação e uma permutação envolvendo aqueles símbolos ali. Se eu tenho 5 tracinhos e 3 sinais de mais, cada uma das soluções que eu escrevi nas 4 primeiras colunas corresponde a uma permutação envolvendo esses símbolos. É uma permutação envolvendo 8 símbolos,
tá? Que são 5 tracinhos e 3 sinais de mais, né? E é uma permutação com repetição, né? Porque os tracinhos aparecem repetidos 5 vezes e os sinais de mais aparecem repetidos 3 vezes. Então, cada solução ela pode ser associada a uma permutação desses símbolos, de modo que resolver esse problema é equivalente a determinar o número de permutações desses 8 símbolos, com 5 deles repetidos, que são os 5 tracinhos, e outros 3 também repetidos, que são os sinais de mais, né? Usando a fórmula que a gente deduziu anteriormente, eu vou permutar 8 coisas, dentre as quais 5 se repetem e outras 3 se repetem. Estão aí as contas aí para vocês, resultado 56, ok? Bom, aqui tem outro probleminha que vai ser modelado por uma equação parecida com a do exemplo anterior e a gente vai aplicar a mesma ideia do exemplo anterior para resolver. Olha lá, considere uma loja que vende 5 tipos de refrigerantes. De quantas formas diferentes podemos comprar 3 refrigerantes dessa loja? O que é comum de acontecer aqui nesse problema? Tem aluno que já estudou análise combinatória e que vai apostar na seguinte ideia. Se eu tenho 5 tipos de refrigerantes, vou dizer que é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, e que a escolha desses refrigerantes é uma escolha em que a ordem não importa. Então, se eu escolher o do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, é a mesma coisa que escolher do tipo 3, do tipo 2 e do tipo 1, e o aluno com esse raciocínio seria levado a acreditar que esse problema pode ser resolvido por meio de uma combinação. Tá? Não é o caso, porque a pessoa pode levar, por exemplo, 3 refrigerantes do tipo 1, tá? Ou 2 refrigerantes do tipo 1 e 1 refrigerante do tipo 4. Né? Então, pensar que esse problema envolve uma combinação só porque o enunciado parece induzir que a ordem dos elementos não importa, te leva a um erro nessa questão. Então, vamos modelar o problema dessa forma aqui. Ó. Digamos que x seja a quantidade de refrigerantes comprados do tipo 1, y a quantidade de refrigerantes comprados do tipo 2, z a quantidade de refrigerantes comprados do tipo 3, w a quantidade de refrigerantes comprados do tipo 4, k a quantidade de refrigerantes comprados do tipo 5. Então, resolver esse problema equivale a encontrar o número de soluções inteiras não negativas dessa equação, x mais y mais z mais w mais k igual a 3, já que eu tenho que levar no total 3 refrigerantes. Então, usando a mesma ideia que a gente discutiu no problema anterior, no exemplo anterior, cada solução dessa equação que a gente escreveu pode ser associada a uma permutação envolvendo esses símbolos aí, ó, 3 tracinhos e 4 sinais de mais. 3 tracinhos, porque eu tenho que ter 3 refrigerantes, 4 sinais de mais, porque eles vão separar as 5 incógnitas dessa equação. De modo que resolver esse problema é equivalente a determinar o número de permutações desses 7 símbolos, sendo que 3 deles se repetem e outros 4 também se repetem. 3 tracinhos, 4 sinais de mais. Usando a fórmula que a gente deduziu anteriormente, está lá, 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial, resultado 35. Então tem 35 maneiras de comprar 3 refrigerantes nessa loja, tá bom? Bom, galera, espero que tenham entendido aí os conceitos discutidos nessa aula e ao longo das próximas aulas a gente trata de outras ferramentas para resolver problemas de análise combinatória, tá bom? Um abraço a todos.